Continuamos nosso bate-papo, nossa conversa com o cineasta Marcos Jorge, aqui no Palacete dos Leões, o espaço cultural do BRD. Marcos, no intervalo a gente falava da fábula, de que toda fábula tem relação com animais, bichos que se humanizam e falam e estabelecem relações. Isso tem um pouco a ver com o Nonato, porque o Nonato é um homem cheio de possibilidades, embora pobre, nordestino. É um homem cheio de possibilidades. Então, o Nonato sempre foi pensado como um contador de histórias, né? Alguém que é muito comum no Nordeste, né? O fabulador nordestino, né? O cara que conta as histórias. Então, nesse sentido, tem um tom fabular o filme. Talvez ele seja uma mistura de fábula com parábola, mas é muito difícil definir esse tipo de situação, já que a gente está falando de um filme de ficção, com personagens verdadeiros. O que me interessava no tom fabular era ter, de certa forma, uma história que tem uma certa moralidade embutida. Moral no sentido, não no sentido da moral da história, mas no sentido de ela trabalhar com alguns conceitos morais. O que a gente trabalha no filme é a ética e o poder. Porque no filme, no fundo, a gente faz uma discussão da ética no filme. Tanto que a Ira, a um certo ponto, introduz o argumento no próprio filme, ética. Mas com relação até o teu olhar, eu sinto algo de positivista no teu olhar, assim, algo de que o Nonato ele tem um talento, ele é pobre, ele é nordestino, mas ele tem um talento, ele tem uma projeção, ele teria toda uma trajetória de vida de sucesso daquelas que vira livro, em tese. Mas nem tudo funciona, nem tudo, às vezes cai no estereótipo, ou seja, nasceu assim, fazer o quê? Então, o que eu acho muito interessante é que o Estômago é um filme politicamente incorreto. Ele não tem medo de ser politicamente incorreto, de apresentar as coisas como elas são. Ninguém no filme é nem totalmente mocinho, nem totalmente bandido. Ninguém é bom ou ruim no filme. Como na vida, né? Como na vida. As pessoas são como elas são. Então, cada pessoa carrega consigo uma parcela de monstro e uma parcela de doutor. Então, assim, as pessoas são como elas são na realidade. Eu tentei dar, apesar desse tom fabular, dessa história tão inventada e tão estranha, eu tentei dar um pequeno retrato da sociedade brasileira dentro do filme. Então, nesse sentido, ele é politicamente incorreto, não tem medo de argumentar algumas coisas, né? E, bom, não sei se respondi essa pergunta. Não, com certeza, mas eu gostaria até de me aprofundar um pouquinho mais na pergunta. Você diz em politicamente incorreto. Todos os filmes brasileiros têm algo de transgressor, tem algo que afronta, que tira a gente da zona de conforto. Para fazer sucesso, um filme brasileiro tem que necessariamente buscar essa fórmula, falar um pouco de palavrão, pobreza, violência, prostituição? Bom, interessante, porque, na verdade, o Estômago ele tentou fugir um pouco do clichê do cinema brasileiro, que hoje é baseado basicamente na violência. Se você pensar bem, por sinal, os filmes brasileiros, recentemente, têm muito poucos palavrões. Quando eu fiz o filme, eu tive noção de que ele, por ser falado numa cadeia e em cozinhas, onde se diz muito palavrão, que cozinha também é um lugar onde se diz muito palavrão, ele seria um filme carregado de palavrões. O palavrão ele foi meio que banido do cinema brasileiro por causa da pornochanchada. Então, assim, não é à toa que o Estômago levantou algumas objeções em relação ao palavrão. Pessoas que não entenderam muito bem que, por se tratar desse tema nesses ambientes, eu era obrigado a usar o palavrão. Agora, hoje o clichê do cinema brasileiro, especialmente no exterior, é a violência, é a favela. Estômago é um filme que não fala de violência, fala tem um pouquinho de violência, mas não é muito violento. Ele não é violento, ele nunca mostra a violência, ele mostra o produto da violência. O cinema que faz sucesso hoje é o cinema que mostra a violência, o ato de violência. Tanto que, se você for ver, só existe um ato de violência no filme, que é uma pequena briga entre duas pessoas. Mas o filme não é violento em si. E o filme... Bom, o sexo também foi um pouco banido do cinema brasileiro, por causa da pornochanchada. E o Estômago toca de novo no sexo e traz o sexo para o contexto das relações humanas, né? Se você for pensar bem, eu tentei fugir desses clichês, mas também fui capaz de tocar em outros clichês, o clichê da prostituição, o clichê do nordestino, no sul, a exploração das pessoas, né, que se faz no Brasil, que é muito comum, né? Então, assim, ele é um filme que toca nos clichês, toca nos estereótipos, mas tenta transcendê-los. Não sei se consegue, mas... Assim, muitas pessoas acharam que sim. Com relação ao segredo, todo mundo deve te perguntar o segredo de um filme para fazer tanto sucesso assim fora do Brasil e também no Brasil.
Qual é o segredo? Qual é a fase mais importante? Na construção do roteiro, elenco, todos esses elementos técnicos, mas do ponto de vista do negócio, o filme? Bom, seriedade, dedicação e muito profissionalismo. É possível fazer sucesso no exterior só se você faz um filme perfeitamente dentro do que se consolidou como o aspecto produtivo internacional. Ou seja, o filme tem que ser muito bem feito, o som tem que ser bom, a fotografia tem que ser boa, tudo tem que ser bom. Não pode ter, no mínimo, bom, né? Então, assim, se não pode ter um filme... É difícil hoje um filme penetrar no mercado internacional se ele for mal feito tecnicamente. Então, assim, excelência técnica é essencial. Do ponto de vista, acredito eu, o porquê o Estômago está sendo vendido em tantos países do mundo. Porque ele toca alguns temas universais. E, ao mesmo tempo, resta muito, muito local, muito brasileiro. Então, é um filme muito brasileiro, mas que toca no tema poder, tema sexo e tema comida. Que são 3 temas que qualquer comunidade humana no mundo é interessada. Então, por isso que ele tem ido tão bem nos festivais internacionais e nos mercados internacionais. A gente já vendeu para muitos países. Então, isso tudo, no entanto, esse tema interessante e universal não teria funcionado se o filme não fosse tecnicamente muito bem realizado e não tivesse grandes artistas que o estão fazendo. Um grande diretor de fotografia, grandes atores. Ou seja, é um filme que, apesar de ser um filme pequeno, feito com poucos recursos, ele tem um alto grau de profissionalismo em todos os pontos de realização. Mas com relação à distribuição especificamente, ela fez muita diferença para o Estômago? É uma questão que a gente vai saber no final da carreira dele, né? É muito cedo ainda para avaliar isso. Nós temos um distribuidor brasileiro, que é um distribuidor carioca, a Downtown Filmes, que lançou nos cinemas brasileiros, e temos um distribuidor internacional, que é francês, que é a L Driver, que é ligada à White Bunch, que é uma grande casa de distribuição internacional de filmes, coproduziu Cidade de Deus, etc.